Olá, vou-vos falar das strings. Strings são variáveis com caracteres, tipo texto. Okay? Por exemplo, temos aqui uma variável que posso chamar A, que poderá ter uma string que poderá ser Python. Okay? E esta variável guarda então um conjunto de caracteres. Okay? É uma sequência ordenada de caracteres. Eu posso aceder a cada um deles se quiser. O primeiro caractere, em informática começamos sempre em 0 a contar, não é? Por isso está a primeira posição do caractere, a primeira posição será o 0, o índice 0 vai indicar o P, não é? O índice 1 vai dizer o Y e por aí adiante, não é? Também podemos aceder desde a última letra, será o -1, será o N, ok? Então nós podemos inspecionar todos os nossos caracteres de uma string de uma forma muito simples, ok? É do tipo string. Até se fizerem a função type de A, ele vai dizer str de string. Okay? Podemos ter uma string com muitos caracteres, inclusivamente com espaços, não é? Podemos dizer aqui Viva Python, por exemplo. Não é? Podemos definir variáveis com várias palavras. Tipicamente, nós, quando lemos do teclado, podemos ler do teclado letras que nós escrevemos e são guardadas com a função input numa string. Por exemplo, se eu fizer nome e escrevo assim, input, assim, insira o seu nome, ok? E então na variável nome vai ficar guardado essa string, não é? E agora posso fazer um print, posso imprimir, a dizer olá, e agora vou pôr aqui o nome, não é? Então podemos dizer assim, podemos dizer Luís, ele diz olá Luís, não é? Bom, aqui em termos de formatação eu esqueci de pôr aqui os 2 pontos e o espaço e viram que ficou logo tudo colado, não é? Se eu tivesse posto aqui 2 pontos e um espaço, ficava muito mais simpático aqui o diálogo, ficava aqui o Luís, a mesma, mas o Luís ficava aqui, um pequeno pormenor. Bom, já viram que podemos então receber strings. Eu não posso alterar um determinado caractere, atenção, as strings são constantes, ok? Por isso eu tenho aqui o A, que é Python, ok? Eu não posso dizer que A índice 1 agora quero pôr o P pequenino, então vamos pôr P índice 0, vou pôr um P pequenino, não é? Se eu fizer isto, ele vai dar erro, ok? Porque nós não podemos fazer atribuições a strings. As strings são constantes, ok? Bom, de resto, alguns caracteres especiais. O mais interessante de todos será a quebra de linha, não é? Se eu fizer, se eu pegar nesta variável aqui e disser viva u e puser aqui uma quebra de linha, /n, não é? Se eu agora imprimir o C, ele vai dizer viva u e depois fez uma quebra de linha, não é? Ou seja, escreveu na linha a seguir um espaço e depois a palavra Python. Vamos ver? Bom, uma coisa interessante que nós podemos fazer será, por exemplo, imaginem que eu peço um nome e a idade. Podemos fazer aqui algumas operações engraçadas de processamento em que, e é onde é mais usado as strings, em que nós podemos partir com um método que se chama split, ok? Por exemplo, se eu tiver aqui a minha letra, a variável b, que tinha 3 palavras, não é? Se eu fizer b.split, ele vai dividir cada palavra, como eu não especifiquei nada aqui, ele vai separar pelos espaços, ou seja, vai separar pelos espaços e vai criar palavrinhas separadas, viva, temos aqui o U e temos aqui o Python, né? Em palavras separadas. Isto é interessante, por exemplo, se eu disser assim, insira o seu nome e a sua idade. Diga assim, insira o seu nome e idade, ok? Então, nós podemos fazer, ok, dados, vamos ver o que é dados. Se eu escrever aqui Luís e puser 10, né? Isto vai ficar Luís 10. Bom, é uma variável que não tem muito significado, não é? Mas se eu fizer agora dados.split, o que ele vai fazer é, ele vai partir não é? Eu agora fizer aqui Luís, não é? Ele vai, não é? Se eu fizer dados.split, não é? Eu só escrevi Luís, mas se eu agora escrever idade, Luís e puser 10, não é? Ele vai escrever Luís e 10.
Ou seja, este dados.split no fundo é uma lista, não é? E esta lista no fundo tem dois valores, na verdade, não é? Tem dois valores. Se eu voltar a repetir, faço o Luís 10. A lista tem dois valores, tem o Luís e tem o 10, não é? Posso falar do lista índice 0, que é o Luís. E a lista índice 1 vai ser o 10, não é? Ok? Então, consigo então isolar as duas coisas e pode dizer o Luís tem 10 anos, não é? Agora posso dizer, não é? Posso fazer frases, posso usar essas palavras de forma separada, quando era um bloco. Então, o método split é muito interessante porque permite-nos partir informação. Imaginem que eu digo, insira o seu nome, idade e número de telefone. Vocês podem separar aquilo logo e obter essa informação separada numa lista. Bom, mais interessante do que usar uma lista, como está aqui, será usar uma atribuição múltipla, que é uma coisa que nós podemos fazer em Python. Ora bem, se eu sei que ele vai receber duas variáveis, vai receber duas strings separadas por espaço, o seu nome e idade separados por espaço. Se eu for explícito desta forma, bom, então ele vai dizer, ok, aqui vou ter o nome e a idade. Então posso pôr aqui um nome e idade, automaticamente, para ele fazer uma atribuição múltipla. Não é? Porque se eu puser aqui Luís e puser 10, desculpem lá, enganei-me, porque não pus os dois, não é? Se fizer Luís, espaço 10, ele deu erro porque ele estava à espera de duas palavras, não é? E ele fez um split. E ele não conseguia fazer split, então ele queixou-se. Mas se eu puser agora assim, Luís, espaço 10, de facto, se eu for verificar qual é o valor de nome, então em nome temos agora o Luís. E em idade temos o 10. Okay? Isto é um pormenor interessante que nós podemos usar no Python para depois imprimir aqui uma frase do género, uma coisa que não foi escrita pelo utilizador, mas que nós transformamos e usamos, não é? Dizer, podemos aqui nome, tem idade, anos. Aqui enganei-me, vou pôr aqui só as chavetas e tiramos aqui, não é? Agora se eu fizer isto, o Luís tem 10 anos, não é? Podemos então fazer aqui um processamento mais interessante de dados, não é? Em que podemos brincar, ok?